Bom, estamos ao vivo agora no YouTube. Então, a aula de hoje é referente à parte de dilatação da termodinâmica. Que era calor, certo? Vimos a mudança de fase. E, voltando um pouquinho à mudança de fase, o que a gente tem? Vamos pensar como se fosse microscopicamente o que acontece com essas substâncias. Então, quando eu tenho ali um cubo de gelo, ou um material que ele é sólido, eu vou ter o seguinte: todas as moléculas elas vão estar todas compactadas. Ou seja, vai estar todo mundo compactado, todo mundo junto ali no pontinho só. Essa é a ideia do sólido. Quando eu tenho o material que ele é líquido, perfeito, ele já está mais solto, ou seja, ele já está mais fluido. Então significa que ele. Qual? No Google Meet? Tá, então faz o seguinte, vou compartilhar o link. Bom, se ela não conseguir, ela pelo menos entra pelo YouTube, que aí não perde muita coisa. Então o que a gente tem ali, ó? Não, então, eu estou gravando a mesma tela que eu estou enviando para vocês. Então a ideia de eu estar gravando isso é que exatamente eu mando para vocês depois o link, tudo bem? E mando também o PDF do que eu estou copiando. Então não precisa copiar por enquanto, depois eu mando o PDF bonitinho, show? Então o que a gente estava falando? A aula de hoje ela é referente à parte de dilatação. Então, como a gente havia visto lá na última aula, nós temos o quê? Três estados fundamentais. O material que ele é sólido, o material que ele é líquido, ou seja, líquido significa que ele já vai estar um pouco mais espaçado, e o material que ele é gasoso. Então, quando ele é gasoso, significa que ele vai estar muito mais espaçado. Então, o que isso significa fisicamente no material? Significa que conforme eu aumento a temperatura, elas se distanciam. Então, quando a gente aumenta a temperatura, o corpo ele tende a dilatar. Ou seja, se ele tinha um tamanho, ele era pequeno, digamos lá, vamos chutar uma temperatura aí, uns 50 graus, conforme ele aquece, ele vai chegar a uma temperatura um pouco maior, que é uns 100 graus, por exemplo. Vamos chutar. Nisso que ele vai chegar a uns 100 graus, ele vai tender a dilatar, ou seja, ele vai tender a ficar maior que ele, como ele era antes. Então ele vai aumentar. Ou seja, esse processo é chamado de dilatação. Então o que acontece? Essa dilatação ela é muito importante, porque qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que levar em consideração isso. Por exemplo, digamos quem usa, digamos, anel. Quando a pessoa está ali usando anel no dedo e tudo mais. Se tiver no dia muito quente, a tendência é o quê? O nosso dedo ele dilatar. Então a gente tem dificuldade, por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de tirar esse anel do dedo. Ou tiver alguma coisa enroscada, alguma coisa assim, como ela dilata, ela fica muito mais difícil de ser retirada, removida. Exatamente porque ela dilatou. Então acontece que a dilatação é um efeito natural que sempre vai ocorrer. Por exemplo, se vocês colocarem
Uma garrafa de água. Se vocês pegarem uma garrafa de água, pega aquela garrafinha tipo de bebê, coloca água e bota ela na geladeira, cheia. Não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes. A garrafa ela explode. Isso porque a garrafa ela estoura. E- então, então, é isso que acontece. Isso porque quando o material ele aquece, ele aumenta o volume. Ou seja, vou escrever aqui para vocês, ó. Quando a temperatura ela aumenta, quando a temperatura ela diminui, o volume diminui. Então, o que, que a gente tem aí nesse processo? Várias coisas têm que ser levadas em consideração com relação a isso. Por exemplo, quando a gente pega aquele pote que está na geladeira, aquele pote que é de vidro e tem uma tampa metálica. Se ele ficar ali na geladeira, acontece o quê? Se a temperatura está muito baixa, a tendência é de diminuir o volume. E acontece o que? Essa tampa ela vai tender a diminuir e vai travar esse vaso, né? Essa garrafa. Então vai ficar muito mais difícil de retirar. Então, é isso aí. Isso aí. Porque exatamente quando você diminui a temperatura, o volume diminui. Então, uma das dicas que as pessoas fazem é o que? Ele pega a tampa e molha na água quente. Por quê? No momento que você molha ele na água quente, ele vai tender a dilatar, ou seja, vai tender a aumentar o volume. Também serve, porque como ela vai estar numa uma temperatura normal, ela vai estar numa temperatura acima da ideal deles. Então, já vai funcionar, já vai servir. Então, acontece o quê? Que a dilatação ela vai ocorrer de forma diferente para os materiais. Então, a dilatação ela é diferente de material para material. Então, o que acontece? É, por exemplo, uma forma da gente poder identificar o tipo de material é exatamente devido à, à ligação química que ele vai ter, ou a constituição dele, que é mais ou menos a matéria que imagino que vocês estejam vendo lá em química. Ou seja, a gente pega um pouquinho da química para poder explicar isso. Então, basicamente todos os materiais que a gente conhece, eles podem ser divididos em três classes. A primeira classe é chamada de classe dos metais. A segunda classe, isso, bronze, platina, a gente tem os. Então, os tipos de materiais são os seguintes, ó. Nós temos ali, vou botar um pouquinho mais para cima. Temos os metais. Nos metais, eles são a definição de metal basicamente é o quê? É um material que ele conduz bem o calor e a temperatura. Se ele conduz bem o calor, a temperatura e a eletricidade, né? Significa o quê? Que ele vai dilatar muito facilmente. Então, por ele conduzir bem o calor e a eletricidade, ele vai dilatar facilmente. Então, por isso que a gente tem ali aquele exemplo da tampa. Ou seja, a tampa, quando a gente tem um pote de vidro e a tampa é de metal, a tampa ela dilata muito mais facilmente, ou seja, ela é muito mais sensível à temperatura. Outro tipo de material que nós temos é o que a gente chama de cerâmica.
Cerâmica é qualquer material que ele é mais rígido. Então, por exemplo, é um material que ele quebra muito fácil. Ou seja, é um material que ele não deflete. Em outras palavras, que ele não se molda. Por exemplo, quando a gente tem um vaso, né? Aquele vaso que a gente utiliza lá no banheiro, a pia, quando a gente tem um piso, né? Quando a gente tem um copo de vidro. Todos esses materiais a gente não consegue dobrar eles, certo? Se a gente for pegar só quando ele está quente, mas depois que ele está pronto, se a gente for tentar curvar ele, ele vai acabar quebrando. Então esses são considerados materiais frágeis. E a grande característica desses materiais é que eles não conduzem bem, ou seja, são mau condutor de temperatura, de calor. Isso aí também, eletricidade. Por ele conduzir mal esse calor, ele vai dilatar pouco. Por isso que quando a gente coloca aquela tampa com vidro debaixo na geladeira, o que vai acontecer? A garrafa, por ela ser de vidro, ela vai contrair bem pouquinho, porque a temperatura está diminuindo. Já a tampa, por ela ser de metal, ela vai contrair muito mais. Então significa que quando a gente bota no frio, a tampa ela meio que estrangula ali a garrafa, ou seja, ela fica muito mais vedada, muito mais selada. Então, por consequência disso, ela fica muito mais difícil de ser retirada. Tudo bem? Dúvidas? Então, quem tiver no YouTube, só escrever a dúvida. Tudo bem? A mesma coisa no Google Meet, quem não tiver com microfone. E o outro tipo de material que a gente tem é o que a gente chama de polímero, ou mais conhecido como plástico. É o Joaquim. É só você estar com o áudio ligado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O outro tipo de material que a gente tem é o polímero, é o plástico. E o plástico ele fica no meio termo dos dois. Então, o plástico ele conduz tanto bem quanto mal a temperatura, só que aí a gente tem uma grande diferença. O plástico ele amolece muito facilmente. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, essa caneta que é de plástico e botá-la no fogo, ela vai amolecer muito mais. Então, o que acontece? Diferente do metal, que eu posso botar o metal no fogo, ele vai tender o quê? O metal no fogo ele vai tender a aquecer, vai dilatar, só que ele ainda vai manter a estrutura física dele. Já o plástico não, ele dilata, só que ele amolece. Então, ele é um material que ele conduz bem o calor, só que ele amolece muito facilmente. Então, vou botar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Então, referente a esses três materiais, nós vamos ter ali a dilatação, que ela vai ser utilizada exatamente nesses casos. Então, tudo que a gente faz, por exemplo, temos que levar em consideração a dilatação. Por exemplo, se a gente vai colocar um parafuso, digamos lá, eu estou projetando ali, por exemplo, igual aqui, ó. Isso aqui é uma pecinha que eu cheguei a mostrar para vocês, né, da válvula e tudo mais. Aqui, ó, não sei se dá para ver, vou tentar mostrar aqui, ó, ela tem uns dentinhos aqui, ó. Isso aqui é uma rosca, exatamente para poder entrar um parafuso aqui dentro. Então, o que acontece? Se eu não calculo o tamanho do parafuso, não calculo nada, em um dia muito quente, por exemplo, essa peça aqui ela pode dilatar e pode evitar com que o parafuso entre aqui dentro.
Então, tem que levar em consideração exatamente essa dilatação e o efeito da temperatura, exatamente para poder evitar esses problemas. E acontece o quê? Muito do que a gente conhece é aplicado hoje em dia devido a isso. Então, referente a essa dilatação, nós podemos considerar que existem três tipos de dilatações. Então, a dilatação, ela pode ocorrer de forma linear, ou seja, o que é uma dilatação linear? A dilatação sempre vai ocorrer para todos os lados, mas pode ocorrer desse comprimento ele ser muito maior do que as outras dimensões. Por exemplo, digamos que eu tenho um trilho de um trem. O trilho do trem, o comprimento é muito maior do que qualquer outra dimensão dele. Concorda comigo? Então, se eu aqueço esse cara, ou seja, ele vai tender a ter uma dilatação. Então, esse pedacinho aqui, ó, seria a dilatação. E acontece que a gente viu o quê? Que a dilatação ela depende do material. Isso aqui é como se fosse uma barra. Ó, isso aqui é uma chama. E isso aqui é como se fosse uma barra. Se fosse, por exemplo, um trilho do trem. Então, o que acontece? O trilho do trem ou qualquer outra coisa linear, a gente tem que levar em consideração exatamente essa diferença da dilatação. Por exemplo, imagina que vocês já tenham passado pela ponte Rio-Niterói, certo? Quando vocês passam lá pela ponte Rio-Niterói, vocês observam que tem tipo umas lombadas, né? Você vai andando de carro ou de ônibus e ele vai fazendo tutum, 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 tutum. Isso significa o quê? Que o piso ele é vazado, ó. Ele não é reto. Ele tem exatamente uns vãos. Ou seja, ele tem uns buracos que é exatamente para acomodar esse efeito da dilatação. Metálicos, não sei se vocês chegaram a reparar. E do outro lado tem outro dente metálico, assim, ó. Então, ou seja, em um dia muito frio, ó a minha mão aqui, mais ou menos. Vocês, vocês terem ideia. Vou botar aqui com a caneta que eu acho que talvez fique melhor. Então, em um dia muito frio, o que eu vou ter ali? Ó? Eu tenho aqui os, os dois trilhos do trem. Em um dia muito frio, a tendência é o quê? A tendência é esse cara contrair. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Quando está um dia muito quente, a tendência dele é dilatar. Então ele vai esticar e vai fechar aqui. Então esse metal aqui que tem no meio da ponte é onde a gente sente a lombada. Isso por quê? Se a gente tiver, por exemplo, ele com uma peça só, vai acontecer o quê? Se eu tivesse uma única peça de metal, esse material iria querer dilatar, porque a gente tem uma variação da temperatura, pensa a quantidade de carro que passa por cima. Cria um atrito e gera calor. Ou o sol, por exemplo, que bate em cima do trilho, bate em cima lá da ponte de Niterói. Acontece o quê? Por ele bater por cima, ele pode acabar entortando. Então, acontece que quando ele entorta, isso vai proporcionar o quê? Com que a estrada meio que fique desregulada. Então isso pode prejudicar muita coisa. Ó. Por exemplo, ó, vou mandar a foto para vocês lá no grupo, ver se vocês conseguem olhar. Exatamente, ó, de um trilho que ele dilatou no calor. Vê se um trilho que dilatou no calor. Vê se vocês conseguem olhar lá no grupo. Quem tiver no YouTube, vê se consegue olhar lá. Então imagina ali, ó, o trilho ele estava esticado, só que aí ele tinha que dilatar. Ou seja, a temperatura a temperatura ele vai empurrar o material, ou seja, o material está preso aqui e ele está preso do outro lado. Então, dos dois lados,
que vai acontecer com esse material? Ele vai começar a entortar. Ou seja, ele vai... Então ele pode cair, pode causar um acidente. A mesma coisa acontece com a ponte. Então, esse efeito da dilatação linear, ele tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Doideira, né? Outro exemplo bem simples que a gente tem, por exemplo, são os postes. Quando a gente vê um poste, por exemplo, de luz. Não sei se já repararam um poste de luz. Ele é o quê? Ó? É um poste. Se vocês reparar... Ah, já, muita coisa, né? O pessoal vai aprendendo com erro. Não sei se vocês já repararam, mas os fios de alta tensão, eles ficam mais ou menos assim, ó, eles ficam curvados. Já repararam isso? Que os fios nunca ficam retos de alta tensão. Por que eles nunca ficam retos? Porque se tiver um dia muito frio, ele contrai, ele pode ficar esticado. E nisso que ele fica esticado, ele pode acabar rompendo. Isso aí. Então, ou seja, botar até aqui do lado, ó. Num dia frio, o fio contrai e pode romper. Essa curvatura. Ou seja, para permitir que esse cara não quebre. Tudo bem? Então a dilatação ela tem que ser levada em consideração. Certo? Então vamos lá. Além da gente ter essa dilatação linear, pode existir também o que a gente considera como dilatação superficial. Ou seja, é uma dilatação por área. Dilata. Então, por exemplo, eu tenho ali um material que ele tem uma temperatura, tem um tamanho. Conforme ele é aquecido, esse material ele vai tender a aumentar. Então vamos lá, rapaz aleatório. Está na área. Então a gente tem casos, por exemplo, aonde a área dele é muito maior do que qualquer outra dimensão. Um exemplo bem claro que a gente tem, por exemplo, é o piso, nosso porcelanato. Já pararam para pensar por que quando a gente coloca um piso no chão, esse piso nunca está colado um com o outro? Ele sempre tem uma folga, que é onde o pessoal coloca o que a gente chama de rejunte. Ou seja, não é isso não. Exatamente para quê? Quando esse rejunte ele funciona exatamente como se fosse tipo uma mola. Quando esse, quando esse piso ele dilata, isso faz o quê? Com que esse piso ocupe o espaço desse rejunte. E evite, por exemplo, desse piso se quebrar. Pensa ali, ó, ele está aqui, ó. Deixa eu representar melhor. Ele está assim, ó. Vamos usar as bolinhas. Então ele está ali tentando dilatar. Como não tem espaço para ele, o que pode acontecer? Ele pode fazer isso aqui, ó, pum, e quebrar para fora. Então, se ele não tiver o rejunte, ele não tem para onde dilatar. Já se ele tem o rejunte, ele vai permitir ó, que ele dilate até a posição dele. Então, a dilatação linear é exatamente utilizada nesse processo. Ó. Aqui, ó. Vou mandar uma fotinho para vocês. Então, se ele não tiver o rejunte, o piso ele pode fazer exatamente igual que eu acabei de mandar a foto para vocês lá no WhatsApp. Olha, o piso ele levanta e ele trinca. Ele pode acabar trincando e quebrando. Então,
Exatamente porque o sol bate ali no dia, ele aquece, e nesse processo que ele aquece, ele tende a dilatar. Então, às vezes depende, porque, por exemplo, o rejunte ele pode secar, então ele perde aquela elasticidade, ele fica rígido. Às vezes o pedreiro, o que, que o pedreiro faz? Para poder render, ele mistura o rejunte com concreto. Aí não adianta, entendeu? Às vezes a distância com que está ali é muito pequena. Então, isso são vários e vários fatores que permitem esse processo, aonde você tem essa dilatação linear. Então, outro tipo de dilatação que a gente vai ter é o que a gente chama de dilatação volumétrica. Ou seja, o que seria essa dilatação volumétrica? Opa, já escrevi dilatação ali, é só volumétrica. Em que ele vai dilatar. Então eu tenho aqui, vou chamar um de V0 de um volume inicial. Então, ele vai aquecer ali, e esse cara, ele vai tender a dilatar. Ou seja, ele vai ficar muito maior. Nisso que ele fica muito maior, temos que o volume dilata. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, algum processo, alguma coisa, a gente tem que levar em consideração exatamente essa dilatação do volume. Por exemplo, quando a gente vai colocar, digamos que a pessoa vai construir um carro, tudo bem? Então, no momento que a pessoa ela vai construir um carro, pensa ali, para a pessoa poder construir um carro, digamos que o carro ele é todo parafusado, certo? Então, se eu coloco ali, digamos que eu tenho lá um parafuso aqui entre essas duas peças. Se esse parafuso não for muito justo, o que, que vai acontecer com ele? O parafuso vai ficar folgado, certo? Conforme esse carro começar a andar, esse carro vai começar o quê? A vibrar. Então, o que, que vai acontecer com esse parafuso? Ele vai soltar. Então, pode acontecer o quê? Da pessoa estar dirigindo, o parafuso soltar e pum, escapole e a pessoa tem um acidente. Então, é muito exatamente para isso. O que, que as pessoas fazem, por exemplo, quando a pessoa vai fazer, digamos, um avião? Né? Digamos que o cara vai fazer um avião e ele quer parafusar algumas peças. Se ele pode, ele não parafusa. Ele vai usar o que a gente chama de rebite. Sabe o que é rebite? Não? Então vamos lá. Se eu quero, por exemplo, prender duas coisas, digamos que eu tenho aqui uma chapa e digamos que eu tenho aqui outra chapa. Então, uma das formas de fazer isso é com parafuso. Eu vou colocar ali um parafuso e ter ali uma porquinha para poder travar ele. Isso aqui seria um parafuso. Opa, foi mal, gente. Meti a mão aqui no celular, saiu voando. Então, isso aqui é um parafuso. O rebite, ele é o quê? Em vez de eu colocar ali um parafuso, eu coloco um metal, que esse metal ele vai furar a peça e vai meio que travar. É como se fosse tipo um parafuso, só que permanente. Totalmente selado. Então, não tem mais como tirar. Essa é a ideia do rebite. Então, o rebite, ele evita, por exemplo, com que a peça trema, com que a peça fique vibrando. Então, dependendo do que eu for fazer, de remover aquela peça, ou seja, trocar, manutenção, algo do tipo. Oi. Aí. Estou tentando fazer o celular efeito. Que quando eu tenho uma temperatura elevada, meu volume tende a aumentar, certo? Quando eu tenho uma temperatura baixa, meu volume tende a diminuir, certo?
Só excepcional onde isso não ocorre, ou o que a gente chama de efeito anômalo. Ou seja, o que é um efeito anômalo? É um efeito incomum. Então, no efeito No efeito anômalo, nós temos o seguinte caso: a água, ela se comporta de forma diferente. Ou seja, entre 0 e 4 graus Celsius, ela se comporta de forma totalmente contrária. Ou seja, quando ele está saindo de 0 indo para 4, a temperatura está aumentando. Concorda comigo? Então, de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, a gente teria que o volume iria aumentar. Só que nesse caso, para a água, embora a temperatura ela aumente, nós vamos ter que o volume vai diminuir. Olha que doideira. E quando a gente tem o efeito contrário, ou seja, quando ele sai de 0 graus, de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, eu estou diminuindo a temperatura, o volume deveria estar diminuindo. Só que aí a gente vai ter outro efeito, onde o volume ele vai aumentar. Então, por que isso acontece? Acontece que quando o gelo, hein, gente? Quando o gelo cristaliza, ou seja, o que é a água cristalizar? A água cristalizar é a água virar gelo, ou seja, ela virar cristais de gelo. E quando a gente dá um nome de cristal, quando a gente fala assim, isso é um cristal, ou seja, um cristal é um material que tem sua estrutura organizada, ou seja, ele se organiza de uma forma. Então, o gelo ele cria estruturas cristalizadas, ou melhor, estruturas organizadas. Em outras palavras, pensa ali, por exemplo, pensa, sei lá, 5 pessoas. E todas essas pessoas têm que fazer um círculo. Então, quando eu coloco essas pessoas ali em um círculo, elas vão estar todas organizadas. Pensa que está todo mundo dando uma mãozinha na outra. Então, esse aqui seria o meu gelo. Ou seja, a estrutura ela está organizada. Está todo mundo dando a mão um no outro. Quando esse cara vira água, é como se todos eles tivessem deixado de dar a mão. Então, no momento que eles deixam de dar a mão, eles não ocupam mais espaço, ou seja, um pode ficar mais próximo do outro. Então, como um pode ficar mais próximo do outro, eu vou ter o quê? Que esses caras vão ficar mais próximos e, por consequência, nesse processo, o meu volume ele vai diminuir. Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Então, quando eu tenho esse gelo, eu tenho essa estrutura organizada que é chamado de floco de neve. Um zoom nele muito bom, mas muito bom, a gente vai ver exatamente que são vários flocos de neve. Ou seja, toda aquela estrutura bonitinha, organizada. É nisso que ele ocupa muito espaço, quando esse material ele
quebra essa estrutura, a partir de 4 graus Celsius, as moléculas começam a vibrar, ou seja, elas começam a chacoalhar, e aí elas voltam a ficar mais distantes. Começam lá a ocupar todo o espaço. Tudo bem? Então, por mais que esse seja um processo simples, ele tem um fundamento muito importante. Por, quando a gente tem um material muito pesado, esse material ele tende a o quê? Ir lá para o fundo, certo? Quando esse material ele é muito leve, ele tende a ficar mais em cima. Só que quando a gente fala de pesado e leve, né? Ou seja, o que é mais pesado? 1 quilo de pedra ou 1 quilo de pena? Em que vocês acham? O que é mais pesado? 1 quilo de pedra ou 1 quilo de pena? Muito bem. Mas e o volume que eles vão ocupar? Para eu ter 1 quilo de pena, eu tenho que ter um volume maior ou menor do que o mesmo volume de 1 quilo de pedra? Menos denso. Isso aí. Então, o que a gente está falando aqui? Ó? Né? Não demos nós aos bois, mas massa por um volume. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Como o volume do gelo, como o volume do gelo ele aumenta, ele é maior do que o volume da água, certo? Afinal, a gente viu que o volume... Pensa lá, estou dividindo por 2, vai dar meio. Estou dividindo por 3, 1/3. Estou dividindo por 4, 0,25. Ou seja, estou dividindo por 10, 0,1. Estou dividindo por 100, 0,01. Ou seja, cada vez que eu vou aumentando o número embaixo, o que vai acontecendo com esse cara aqui em cima? Ele vai diminuindo. Então, pelo fato do volume do gelo ele ser maior, significa que a densidade do gelo ela é menor do que a densidade da água. Ou seja, o que isso significa? Que pelo fato da densidade do gelo ser menor, e a água vai tender a ficar embaixo. Então, quanto maior a densidade, mais profundo ele vai ficar. Vou botar aqui no cantinho. Então, ó, quanto maior essa densidade, mais profundo vai ficar esse cara. Então o gelo ele boia exatamente por causa disso, porque o volume dele é menor em comparação à água. Olha que interessante. E isso tem um efeito muito aplicado, muito importante. E qual é esse efeito? O gelo ele tem uma propriedade muito interessante em que o gelo ele é considerado um excelente isolante térmico. Fala. Boa pergunta, faço a menor ideia. Creio que não. Mas aí vocês vêm e me contam o quê? Com que ele seja um isolante térmico. Ou seja, ele isola a temperatura. Então, nisso que ele isola a temperatura, nós temos o quê? Que em dias muito frios,
Então a gente tem o quê? Que em dias muito frios, a água ela vai congelar e vai criar uma camada de gelo. Aí, ó, tô reescutando eu. Isolante térmico. Quando eu tenho essa camada de gelo, isso impede o quê? Conforme eu tenho um dia muito frio, pensa lá, muito frio, tipo uma era glacial. Isso vai fazer o quê? Com que o gelo aí comece a congelar e vai criar uma camada de gelo. Só que essa camada de gelo, ele é um excelente isolante térmico. Então, essa temperatura vai evitar com que todo o gelo congele. Então, literalmente, ele vai começar a congelar. Vai chegar um momento que ele vai ser tão bom isolante térmico que ele não vai congelar mais o restante da água. Então, eu vou continuar tendo água aqui embaixo. Ou seja, o interessante desse fator é que em dias muito frios, como por exemplo eras do gelo, eu possa ter, por exemplo, a água líquida, e tendo a água líquida, isso significa que existe vida exatamente nesse clima. Então, certo, gente? Então, só para a gente terminar, pegar a ideia. Então, o que, que vai acontecer? O gelo ele é um isolante, grande isolante térmico, excelente isolante térmico. Por ele ser um grande, excelente isolante térmico, ele vai evitar com que toda a água seja congelada. Isso que ele evite que toda a água seja congelada, a gente tem o quê? Que a vida consegue se manter aqui dentro.